Bom dia, Kleber, bom dia, ouvintes. Sou o Dr. Fábio Strauss e estou com vocês em mais um programa Melhor com Saúde. Hoje tenho o prazer de receber a doutora Bruna Porto, médica reumatologista. Bom dia, doutora Bruna. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os reumatismos. De uma forma geral, os reumatismos são qualquer doença que afeta osso, músculo, articulação, tendão ou a inserção dos tendões, né? Então, na verdade, os reumatismos é um grupo bem grande de doenças que podem acometer pacientes de qualquer faixa etária. Então, muito diferente do que se pensa, reumatismo não é coisa de velho. E reumatismo não é uma coisa que não tem o que fazer, que a pessoa tem dor e é assim pro resto da vida. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é a respeito de que reumatismo não tem uma idade específica. Eu tenho pacientes com reumatismos que acometem inclusive na infância, né? Os reumatismos podem ou não dar alterações no exame de sangue, então sempre a melhor conduta é uma avaliação do reumatologista para a gente ver realmente qual é o tipo de reumatismo que você apresenta, né? E os reumatismos, hoje em dia, a gente tem muitas opções de tratamento e o tratamento é importante porque quando a gente institui ele precocemente, ou seja, quando a gente descobre o nome do reumatismo e trata de forma adequada, a gente consegue preservar a articulação e não fazer com que o paciente fique, né, com deformidades. Então, aquelas coisas que a gente pensa quando fala em reumatismo, o paciente normalmente já pensa numa mãozinha toda torta, né, num paciente numa cadeira de rodas, na verdade não é assim. Se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente consegue tratar e prevenir as sequelas e deformidades da doença. Então, o meu objetivo como reumatologista é, além de aliviar a dor do meu paciente, é não deixar com que esse reumatismo evolua, né, levando a deformidades, né? E aí, dentro dos reumatismos, a gente tem uma série de sintomas. Normalmente, os mais comuns são a dor articular, né? A rigidez, principalmente pela manhã, fica com a mão travada, dificuldade para movimentar. Alguns reumatismos dão alterações de dores musculares, outros podem dar alteração de pele, né? Como, por exemplo, o lúpus, que é um reumatismo que pode acometer pele, articulações e até órgãos internos, né? Levando a uma série de complicações mais graves. Então, a gente tem muitos tipos de reumatismo. De uma forma geral, assim, o sintoma mais comum que eu trato é a dor. Então, a dor é o que a gente normalmente vê nesses reumatismos. E a gente tem alguns reumatismos com dor crônica, né? Como é o caso da fibromialgia, que pode causar dor em qualquer parte do corpo, uma dor de forte intensidade, que é contínua, né? E que pode levar a um sofrimento bem importante do paciente, com alteração do sono, irritabilidade junto, alterações até cognitivas como esquecimento. Então, tudo isso a gente vê, por exemplo, na fibromialgia, que é um outro reumatismo também muito comum, né? Mas de uma forma geral, assim, se você tem dor, é importante você procurar um especialista, porque a dor não é normal, né? Você tem que valorizar a sua dor, aquela história da gente se acostumar a conviver com dor e ir levando do jeito que tá, isso não é certo, porque essa dor pode revelar algo muito mais profundo, né? Um reumatismo mais grave, que se não tratado pode ter graves consequências no futuro. Então é importante, né, a gente ficar atento aos sinais do nosso corpo, às dores, porque elas podem estar indicando que tem algo mais grave que precisa ser avaliado, né? Então, agora, principalmente no inverno, né, os pacientes começam a sentir mais dores, né, porque fica mais frio, então as juntas ficam mais rígidas, os músculos ficam mais tensos, e isso acaba levando a uma dor maior. Mas se a sua dor não alivia só com aquela bolsinha de água quente, ou se você nota que incha as articulações, né, ou você nota que acorda com as juntas mais endurecidas, isso é um sinal de que você precisa procurar um reumatologista para fazer uma avaliação mais adequada daquilo que está acontecendo com você. Maravilha, isso é muito importante, pessoal. Reumatismo não é doença de idoso, doença de velho, popularmente chamado, e não dá para conviver com dor. A gente sabe que o pessoal tem uma grande tendência a se automedicar, né, doutora Bruna? Tem dor, toma remédio. O que a gente tem para dizer com relação a isso?
Isso é muito importante a gente ressaltar, porque grande parte dos remédios que aliviam a dor podem ter efeitos colaterais graves. Por exemplo, os anti-inflamatórios, que são muito comumente usados na prática, assim, sem receita médica, por exemplo, ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, celecoxib, são todos exemplos de anti-inflamatórios, e essa classe específica de medicamento pode dar alteração no fígado, alteração renal, úlcera, né, péptica, então uma série de consequências que, se não bem indicados, podem causar vários problemas. Então é muito importante a gente não se automedicar, né, porque talvez a gente está melhorando uma coisa e piorando outra, e gerando um problema maior ainda no futuro. Maravilha! Vamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo a presença da doutora Bruna de Lima Porto, médica reumatologista. Quais considerações finais que a gente pode deixar para os nossos ouvintes no dia de hoje? Então, o que eu queria deixar assim, frisar realmente é que as dores, no geral, têm que ser investigadas, não é normal ter dor, valorize seus sintomas e procure um reumatologista, que é o médico ideal para lidar com essas dores crônicas. Perfeito! Chegamos ao final de mais um programa, agradeço mais uma vez a presença da doutora Bruna de Lima Porto, médica reumatologista, que atende na Pópolis Saúde de Taquara, 3541-4149. Eu sou o Dr. Fábio Strauss e volto com vocês na próxima segunda-feira com mais um programa Melhor com Saúde. Um grande abraço a todos.